Desde sua apresentação, Sanji é um personagem bem peculiar, né? A gente sempre teve ali essa sensação de que em algum momento, pelo menos desde quando eu comecei a acompanhar o mangá de One Piece, de que alguma coisa muito importante estava por detrás do Sanji. Desde quando eu comecei a acompanhar ali pelos anos 2017, 2018, eu já estava esperando que algo muito grande estava aguardado ali pelo Sanji por causa do grande sonho dele do All Blue. E como toda essa perspectiva estava ligado diretamente ao personagem, da forma de a gente conseguir visualizar o seu desenvolvimento em mais de 1040 capítulos, 1030 capítulos mais ou menos do que acompanhamos durante toda a obra em relação ao personagem. Só que ao longo desses 1080 capítulos que nós tivemos de One Piece, dá pra se dizer que o cozinheiro é sim o melhor personagem desenvolvido da história. A gente tem vários aspectos, e o One Piece é realmente fantástico nisso, né? Porque nós temos personagens até mesmo secundários ou terciários ou que só apareceram em uma saga que a gente fica até se questionando se os personagens centrais, os personagens principais, podem possuir ali uma história melhor, mais desenvolvida do que esses. Mas o Sanji, com toda certeza, tem ali um caminho e uma ideia sobre como é prosseguir em seu desenvolvimento de uma forma gradual e de um jeito incrível. E todo esse desenvolvimento não é colocado na história de One Piece de uma forma à toa. Não é à toa ali, não é ali de qualquer jeito que o Sanji, ele é ali colocado como uma apresentação fantástica. Como um personagem com essa visão de que muitos até mesmo afirmam com as duas mãos juntas de que o Sanji é o personagem com melhor desenvolvimento. Só de cara, nós temos uma introdução cabulosa no mangá. Ele acaba esmurrando uma pessoa porque estava desdenhando da comida. A gente sabe que o Oda ele leva muito a sério no quesito de comida ali na história, de refeição, de alimentação. O Oda, ele coloca ali como um dos pontos, uma das formas mais gratificantes de que o sonho do Luffy é que todas as pessoas, todos os seus companheiros tenham um prato de arroz para poder comer todos os dias. Esse é um ponto interessante porque a gente vai lá na introdução do Sanji e percebe que ele estava batendo em alguém que estava desdenhando de uma comida, de algo que nem todas as pessoas no mundo podem possuir. E assim, mais pra frente, nós observamos ali a habilidade em comum do personagem. Alguém que só tinha a capacidade ou que se limitou apenas a bater nos seus adversários com as pernas, porque ele mesmo fala que suas mãos foram feitas apenas para as mulheres e também para as refeições, para fazer ali os alimentos, É claro que o Oda sempre está criando essa brincadeira, mas a referência principal é a alimentação. O Oda, ele tá colocando claramente no personagem o seu objetivo, a sua visão como história, a sua visão de mundo. O Sanji é a representação completa de que todas as pessoas deveriam ter o direito a se alimentar, de que todas as pessoas do nosso mundo e à nossa volta tinham que ter esse direito para se alimentar. E o Sanji traz todo esse potencial. O Sanji traz toda essa revelação de uma forma tão incrível como um personagem absurdo que ele é. E não é de uma hora para outra que o seu desenvolvimento vem sendo criado. Não é agora que o seu desenvolvimento tem sido feito. Não, o Sanji tem sido trabalhado desde o primeiro capítulo que apareceu. Desde ali da sua apresentação, o Sanji tem revelado o seu propósito, o motivo e a maneira dele estar no mangá, juntamente com os Mugiwaras. E o Sanji, falando nisso, falando sobre o seu desenvolvimento e sobre suas relações, o personagem tem os melhores foreshadowing da história. Com a conversa ali em Jaya com o Cricket, fica claramente ali algo exposto sobre o personagem. Quem vocês realmente achariam? Quem pode julgar uma criança pelo seu sangue?
Quem pode julgar uma pessoa só pela família que ela nasceu? Quando você observa essas falas, essas questões do Cricket, você vê claramente o Sanji entrando no plano de fundo, apenas ouvindo aquelas palavras. E como se tudo aquilo, como se todas aquelas memórias que nós observamos lá em Roll Cake sobre o personagem viesse à tona mais uma vez. E todas essas revelações foram dadas para nós de uma forma fantástica. Os Sanji foram sendo colocados ali, parte por parte, momento a momento, para quando chegasse ali em Roll Cake, nós tivéssemos um grande desenvolvimento e todo um plot dele para proteger os Mugiwaras e confrontar a sua família de uma vez por todas. Isso é evidenciado ainda mais na capa do capítulo 124, né? Aquilo ali é um ponto à parte. As referências realmente sobre essa capa é algo absurda. Nós temos o secreto, a mala secreta que o Sanji está carregando, fazendo uma referência ao seu passado secreto, a sua origem secreta dele pertencer a um reino, ele ser ali um príncipe, né? E toda essa ligação do personagem como príncipe, a forma como ele tem essa capacidade de utilizar esse óculos, né? O Oda vai fazendo as conexões, ele coloca o Sanji com óculos ali na capa do capítulo 124, depois ele traz o Sanji como Mr. Prince, usando o mesmo óculos na saga, né? Ali no contexto em Alabasta, e depois ele vai revelar para nós que o Sanji, na verdade, sempre foi um príncipe. O príncipe do reino da Germa, né? Toda essa figura que é colocada ali no Sanji mostra ele ainda mais de uma forma inacreditável. E se conectarmos ainda mais sobre as falas ali, sobre os contextos relacionados ao capítulo 1080, o Sanji ele tem um Goroace de origami que conecta ao capítulo 53, o capítulo que revela o seu poder. Origami esse de ganso, um animal que está completamente conectado à capa do capítulo 124. Todas essas referências ali sobre o Sanji mostram exatamente sobre como o personagem tinha já esse desenvolvimento marcado na mente ali do próprio Oda, e como o Sanji é extremamente importante para o decorrer da história de One Piece. E toda essa performance era colocado claramente com o título também do capítulo 124 como a droga de chá. Droga de chá essa que foi revelada depois mais de 700 capítulos, mostrando o chá do casamento do Sanji com a Purin, e a forma como a Germa estava tentando unir forças com o bando da Big Mom. Todos esses detalhes deixam ainda a trama do Sanji e todo o seu desenvolvimento de uma forma ainda melhor, colocando ele como essa referência perfeita em One Piece. E daí pra frente a gente tem várias referências sobre o personagem, né? O Sanji ele foi o primeiro Mugiwara a utilizar o Haki da observação, né? Pelo menos a gente tem os indícios ali em Skypiea que o Sanji consegue sentir exatamente onde a Nami e o Luffy estão, sem explicar, sem saber direito o que está acontecendo, mas nesse momento o Sanji já traz as apresentações sobre esses poderes. Existem também vários Foreshadowing que conectam o sonho do Luffy com o sonho do Sanji, e um todo azul só pode existir com um grande sol nos céus. Você já viu ali um céu azul totalmente brilhante, sem um sol brilhando ali nele? É impossível. De um mar azul, de um céu azul, de ter ali essas figuras, só podem ser enxergadas com o sol brilhando nesse local. Então é claro que nós temos ali essa contraparte. O Sanji é totalmente a contraparte do Luffy, a figura realmente conectada ao ser de Nika. E o Sanji, ali como a figura de origami, é a contraparte ligada ao Luffy. Aquele criado para ser Nika, mas que viu no sonho do capitão sua verdadeira perspectiva. O Sanji, ele é a cópia, ele é aquilo que veria a ser pelos lunários, aquilo que o Judge quis criar com as suas próprias mãos, mas o próprio Sanji viu na figura do Luffy o que ele deveria realmente ser. Uma pessoa que utiliza o poder do amor para
ajudar os seus companheiros, para ajudar os seus amigos. Sanji possui uma das origens mais incríveis, e por mais que o Oda se negue falando que o personagem não tem referência ao Leonardo DiCaprio, meteu até mesmo uma máscara de ferro no cozinheiro. A forma como a sua mãe lutou para que seu filho não nascesse sem sentimentos, da mesma forma como seus irmãos nasceram, mostraram claramente como o Sanji tinha um potencial diferenciado, e o seu pai, de um jeito cruel, colocando uma máscara de ferro em seu filho com apenas ali sendo uma criança, mostrava que tinha vergonha da sua aparência. Que da mesma forma como Nika foi apagado da história, foi extinguido da história, o Judge queria apagar a imagem do Sanji da forma como ele era uma falha. Sanji, acima de tudo, é o personagem mais humano da história. É que faz o Luffy entender que sem ele não pode se tornar o rei dos piratas. O sonho do Luffy está conectado ao Sanji. O sol não pode brilhar sem o céu azul, sem o mar azul. O próprio Sanji não pode ser essa figura, não pode alcançar o All Blue sem a ligação com o Luffy. Tudo está conectado entre esses dois personagens. E ele sabe, o Luffy sabe que ele não pode ser o rei dos piratas sem o Sanji. Não apenas pela parte de cozinhar, não porque o Sanji ele é o cozinheiro, mas porque a sua companhia, a sua criação é a parte perfeita para que ele se torne o rei dos piratas. Existem alguns momentos que chorei em One Piece, mas em todos os momentos que eu chorei, o Sanji sempre esteve nele. A forma realmente que é marcante desse personagem, que faz a gente sentir, mesmo que ele não seja seu personagem favorito, mesmo que ele não seja aquele personagem que você goste, você, ou pelo menos eu, consegui me enxergar nele. A forma como eu consegui sentir a sua dor. O Sanji, ele é essa representação, essa humanidade dele, essa forma realmente como o Oda consegue colocar toda a sua perspectiva, toda a sua forma de sonhar com um mundo melhor, com um mundo unido, tanto os céus quanto a terra estar conectados em um único objetivo, um só azul. Um só ponto, um só momento, uma só conexão. É aquele que pensa que tipo de asa Luffy quer que ele seja, mas agora sabe que acima de tudo, independente da sua escolha, com o poder do amor, sabe que o capitão lhe esperará sempre com um sorriso.